Questão 26. Maria dispõe de 36 rosas e 78 margaridas para enfeitar um salão. Ela deseja colocar essas flores em vasos, cada vaso com apenas uma espécie de flor, e todos os vasos com o mesmo número de flores. Se ela quer colocar o maior número possível de flores em cada vaso, de acordo com as condições previstas, então o número de vasos que ela irá precisar será... Aqui, gente, nós temos o conteúdo aqui é MDC, máximo divisor comum. Toda vez que aparecer essas três características, que quais são? Itens a serem divididos, organizados, distribuídos, aqui os itens são as rosas e as margaridas. E essa organização precisa ser o mesmo número de rosa, o mesmo número de margarida, e esse número precisa ser o maior possível. Então, itens a serem divididos, o mesmo número e o número sendo o maior possível. Apareceu essas três características MDC. Então, é interessante quando a gente bater o olho, a gente conseguir identificar o conteúdo, que fica mais ágil e mais fácil, né, para resolver. Lá no início da prova, a gente teve uma questão de MMC. MMC, MDC é um conteúdo que não é tão difícil e que a VUNESP gosta muito. Então, sempre aparece nas provas. Então, essa é uma das questões que dá para vocês garantirem, tá? Aqui, ó, como eu falei lá na anterior, para resolver MMC e MDC, é interessante que vocês decorem os números primos, principalmente os primeiros, que são mais usados. É claro que eventualmente aparecem os maiores, mas é sempre esses menores os primeiros que usam mais, tá? Então, quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Então, segue a dica que eu dei lá na questão do MMC também. Decore esses números que vai ajudar, tá? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer? A outra coisa. Essa prova que a gente está resolvendo foi a última prova de Itapevi, que foi realizada em 2019. Essa prova teve 15 questões de matemática. Essa prova que nós vamos fazer agora, em 2023, teve uma mudança aí no edital. Serão 10. Então, aqui nessa que teve 15, apareceu MMC e MDC. Na próxima, eu creio que como tem um número reduzido de questões, vai aparecer um ou outro, tá? Então, bem interessante a gente saber a diferença de um e de outro. Quando eu terminar aqui a resolução, eu dou uma passadinha na diferença, tá? Então, vamos lá. Vamos fatorar aqui. No caso do MDC, a gente fatora separado. Primeiro eu vou fatorar o 36, depois eu vou fatorar o 78. No MMC, o que a gente ia fazer? Colocar esses dois juntos e já ir dividindo junto. Aqui no MDC tem que ser separado. Então, vamos lá. Começo pelo 2. Aqui, ó, 36 é um número par, então dá pelo 2. Se não desse pelo 2, eu passava para o próximo e assim por diante. Aqui dá por 2, então vamos lá. 36 por 2, 18. Continua dando por 2. 18 por 2, 9. Agora é ímpar, não dá mais para dividir por 2, dá por 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Chegou no 1, a gente para. Aqui, 78. Também dá para dividir por 2. 78 por 2 dá 39. Aqui é ímpar, agora não dá mais por 2. Vamos por 3. Se não desse o 3, ia para o próximo e assim por diante. Mas aqui dá por 3, dá 13. O 13 também é primo, só vai dar para dividir por ele mesmo. 13 por 13, 1. Então, aqui, ó, diferença do MMC e do MDC. No MDC, vamos fatorar separado. No MMC, a gente colocaria os dois números juntos e já ia dividindo tudo junto aqui.
Outra diferença. No MMC, quando a gente achasse aqui esses fatores primos, o que a gente ia fazer? Ia multiplicar todos eles. Aqui não. No MDC, a gente faz separado justamente para comparar. Eu vou comparar esse lado com esse. E eu só vou multiplicar o que tiver dos dois lados. Aqui, ó. Tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Então, eu vou usar esse 2 para multiplicação. Esse 2 eu tenho aqui, mas não tem aqui. Então, não vou usar. 3, eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Então, eu vou usar esse 3 na multiplicação. Esse outro 3 eu não tenho do outro lado. Esse 3 eu também não tenho aqui. Então, serão só esses 2 mesmo que eu vou usar na multiplicação. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 igual a 6. Então, o MDC de 36,78 é igual a 6. Então, o que tá querendo, que significa esse 6 aqui? Esse número que eu tava procurando e que tinha que ser o maior número é 6. Então, vai ter vasos com 6 rosas e vasos com 6 margaridas. Agora, a gente vai ver quantos vasos que a gente precisa. Então, nós vamos dividir por 6. 36 por 6... 36 por 6 dá 6, 6 vezes 6, 36, 36 menos 36, 0. Então, de rosas vai ter 6 vasos. Agora, de margaridas, 78 dividido por 6. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, 7 tira 6, 1, desce o 8, 18. 18 dividido por 3 por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18, 18 menos 18, 0. Então, as rosas eu vou precisar de 6 vasos, as margaridas eu vou precisar de 13 vasos para poder estar colocando aí 6 em cada vaso. Então, o número de vasos que ela irá precisar é 13 mais 6, 19. Resposta E.